Queridos, nós vamos, pela graça de Deus, caminhar um pouco mais na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde nós temos feito uma exposição continuada. E antes de nós iniciarmos, lá no capítulo 4, eu quero passar alguma informação para vocês acerca de para onde nós vamos caminhar aqui, né? Não porque eu tivesse feito de forma proposital, mas principalmente a partir do meio da mensagem, talvez, eu vou apresentar algumas situações aqui e o que ela vai fazer com a gente, a minha percepção, vai ser assim, provocar o nosso coração ao arrependimento. É interessante ter uma festa judaica. Ela acontece um pouquinho antes, 10 dias antes do dia do perdão, que é o Yom Kippur. Eu não me recordo o nome dessa celebração específica, são 3 palavras hebraicas, até um pouco difíceis, mas é interessante que eles têm um período de 10 dias para arrependimento, onde pessoas fazem uma avaliação de si mesmas e se colocam diante de Deus para acertar as coisas que vão de alguma forma meio que desandando ao longo da vida e são passíveis de que haja arrependimento diante de Deus. Isso acabou ficando muito propício porque hoje também nós temos ceia, e lá na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o texto que nós geralmente usamos para a ceia, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos examinar. Então, à medida que a gente for evoluindo, eu vou sinalizar de alguma forma falando, mas nós vamos perceber que, principalmente nas aplicações da mensagem, eu quero levar todos nós, eu estou me incluindo aqui também, a refletir sobre algumas coisas para que a gente possa ver a respeito de quais delas talvez nós vamos estar passíveis de trabalhar o coração diante de Deus com relação a arrependimento. E eu quero louvar a Deus até antecipadamente. Talvez tem gente que vai ter pouca coisa para ver, mas quem sabe pode ter alguém que tem muita coisa nesse sentido para lidar com Deus. Vai ser um momento oportuno de poder tratar do coração, tá bom? Então, por favor, abra a sua Bíblia lá na primeira de Paulo a Timóteo. Eu queria passar para vocês algo interessante da passagem antes de nós lermos aqui. A última vez que nós estivemos aqui, acho que há umas 3 semanas atrás, tem uma transição interessante na argumentação que Paulo fez para Timóteo. Você vai ali no capítulo 3, você vai lembrar, verso 14 ele fala: escreva estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza, ou baluarte da verdade. Você dá uma paradinha aqui, suponhamos que não existisse o verso 16. Lembra que eu falei? O verso 16 é como se fosse uma doxologia. Paulo entoa um hino, ele fala uma poesia ali. Ele vai falar que a igreja é coluna e fortaleza da verdade, e ele num verso traz aquele que foi manifestado da carne, justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele vai falar de como a igreja é gloriosa, ela é coluna e fortaleza da verdade, é o lugar onde a verdade existe e onde Deus habita no meio do seu povo. Lembra-se disso? A igreja não é o prédio. Então retoma pensando assim. Se você estivesse escrevendo, ou talvez se Paulo estivesse fazendo isso ao vivo aqui, ele diz: olha, eu vou te escrever uma coisa, Timóteo, esperando estar aí em breve, para que se eu tardar, você saiba como se deve proceder. Ignora um pouco o verso 16, agora vai para o capítulo 4, verso 1, ele falou: eu te escrevo estas coisas. Quais são estas coisas? Agora ele retoma aqui no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo de Deus, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porém pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós vamos até o verso 11. Expondo estas coisas,
aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Na verdade, queridos, esse texto, essa recomendação de Paulo a Timóteo, vai até o final do verso 16, e nós vamos parar no verso 10, porque há duas recomendações fortes que Paulo vai fazer aqui a Timóteo, e nós vamos lidar com a primeira delas. O que Paulo vai colocar é que a igreja está com um problema e Timóteo deveria combater de duas formas. Uma delas era estar alertando e ficando apegado à palavra. A outra forma dele atacar o problema, a partir do verso 11, era sendo um modelo para o rebanho. E nós vamos lidar então com a primeira parte aqui das recomendações que Paulo vai trazer aqui, lembrando dessa transição. Ele está fazendo recomendações. A igreja, embora ele mencione aqui que o Espírito Santo, talvez de forma profética, tivesse afirmado que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé, pelo tipo de ensino que ele fala ali no meio da mensagem ali, os que têm a mente cauterizada, proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos, não era só isso que estava acontecendo lá. E a gente vai ver um pouquinho mais. Volta a tua Bíblia no capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo já havia esboçado um pouquinho. Olha que a igreja lá estava sendo atacada pelo falso ensino. Versos 3 e 4 diz assim: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Lembra que a mensagem era para a igreja de Éfeso, que Timóteo estava assumindo o pastorado lá. Ainda ficasse em Éfeso, olha só, para quê? Para admoestar, ou seja, para ordenar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então percebe, já havia uma recomendação anterior para Timóteo, fica esperto e você fale, admoeste, exorte, porque já tem gente trazendo falso ensino para dentro da igreja. E no final nós vamos ver provavelmente aonde os falsos ensinos foram levar essa igreja de Éfeso. A gente vai comentar alguma coisa aqui. Então, retomando lá no capítulo 4, é interessante notar nesses 5 versos que no meio da exposição que Paulo faz para Timóteo, ele também faz um contraponto importante, falando daqueles que falam mentira, mas falando também para contrapor com a verdade, com a Escritura. Ele coloca mentira e verdade como sendo o problema e a solução para o problema. Eles estão em polos opostos ali. E por conta disso eu fiz uma divisa aqui que eu queria ler para vocês, que pode ficar na nossa mente para ajudar a fazer uma releitura se nós quisermos. Eu estou propondo que a sedução da mentira conduz à apostasia, mas a palavra de Deus restaura os seus. Está vendo? Fiz até com rima. Então vamos lá comigo. A sedução da mentira conduz à apostasia, mas a palavra de Deus restaura os seus. E a tônica da mensagem é essa, como nós vamos, pela graça de Deus, nos ver aqui. Como nós dissemos, queridos, o problema é que havia uma crescente apostasia naquela igreja, já até profetizada de alguma maneira pelo Espírito Santo aí. Pela forma que Paulo descreve aqui, ele já começou lá no verso 14, dizendo que ele esperava que Paulo recebesse essas coisas e ficasse alerta com relação a elas. Então era uma chamada de atenção para esse jovem pastor, para que ele combatesse essas coisas, né? Na exposição dos versículos, ele diz que essa apostasia, ela estava acontecendo porque eles estavam obedecendo espíritos enganadores, e aqui não são espíritos metafísicos, são pessoas.
é um termo usado na Escritura. 1 João fala muito nesse sentido, João trabalha bem essa questão. Depois você quiser ver 1 de João 4,6. São pessoas, espíritos, como ele diz aqui, enganadores e ensinos de demônios. Então percebam que a coisa é de oposição mesmo contra Deus. Ensinos de demônios estavam vindo através de certas pessoas e se infiltrando dentro daquela igreja. Muito bem, qual era o veículo destas coisas? Era a hipocrisia, ele fala, dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, pessoas que já estavam insensíveis, cauterizadas aí, como ele coloca aí, e muito provavelmente, quais eram os falsos ensinos? Ele menciona aqui, proíbe casamento, alimento, ele tinha falado antes de fábulas caducas. Muito provavelmente, vocês se recordam que eu falei que Éfeso era um grande centro religioso. Haviam muitos falsos deuses, muitos templos, provavelmente contaminações de toda aquela vida religiosa de Éfeso estavam entrando dentro da igreja. Então alguns identificam parte desses falsos ensinos com gnosticismo e algumas outras coisas, mas Paulo está falando, olha Timóteo, não deixa essas coisas entrar, porque tem dardo do inimigo, o diabo está lançando dardos aí, através de pessoas aí que têm a mente cauterizada, né, lá no contexto de Éfeso, e estavam trazendo algumas formas de legalismo. Isso está proibido, isso não é permitido, estavam trazendo contaminação lá para o ambiente, tentando privar aquelas pessoas de aspectos da nossa vida que são aprovados por Deus, como o casamento, como o Paulo vai discorrer, a gente vai ver daqui a pouco, coisas que nós podemos receber dando ação de graça, que são bênçãos de Deus para nos alegrar, mas esses caras estavam tentando perverter isso, né? Então, retomando um pouquinho do começo, vamos prestar atenção que algo importante a gente tem que perceber aqui. Paulo vai falar que a apostasia, ela vai acontecer quando a obediência à mentira toma o lugar da verdade. Então isso é sintomático para nós percebermos, é algo que era lá do tempo de Éfeso, mas é do mundo de hoje. Quando a gente abandona a palavra de Deus para obedecer falsos ensinos, contrários até à palavra de Deus, que estão em desalinho com a palavra de Deus, essa mentira vai trazer apostasia. Então, nesse sentido, é bom que a gente entenda a palavra apostasia, ela tem alguns significados distintos, mas que são sinônimos. Ela tem aquele sentido de afastamento, de abandono. Então, Paulo está dizendo que eles estavam apostatando da fé, ou seja, abandonando a fé. Eles estavam se afastando da fé ortodoxa. A palavra também tem como sinônimo uma renúncia. A palavra apostasia, ela é bem simbolizada por um dos seus usos, não só na Escritura, mas é a palavra que significa deserção. O que é o desertor? É aquele cara que a guerra está ali, o que ele faz? Vira as costas e se manda. É o desertor. E aqui então Paulo traz essa palavra para mostrar que alguns, por abrirem mão da verdade da Escritura e abraçar a mentira, estavam abandonando a fé, dando as costas para a fé ortodoxa que eles vinham recebendo, a fé correta que já havia sido pregada naquela igreja. Num certo sentido era uma rejeição aí a todo o ensino, a toda a palavra de Deus. Essa palavra fé tem esse sentido, é todo o montante da fé que está sendo delegada para a igreja. Eles estavam apostatando da fé por obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia, e segue por aí, ele vai falando essas coisas. Então o que eles estavam fazendo aí? Estavam intentando, por força de contaminação da falsa religião contra a igreja, proibindo o casamento, que Deus não proíbe, proibindo certos alimentos que certamente o Senhor não proíbe, que a palavra de Deus diz, nós damos graças e comemos estas coisas, né? E enfim, tudo mais que vai seguindo aqui embaixo, conforme ele diz, estavam pervertendo a verdade. Nesse sentido, só relembrando um pouquinho,
faz todo sentido o que Paulo tinha falado lá anteriormente. Nós lemos os versos 14 e 15, e aí você inclui também o 16 do capítulo 3. Por que Paulo foi tão reticente em exaltar a verdade, a igreja do Senhor como coluna e fortaleza da verdade? Por que Paulo foi tão insistente e cantou, pronunciou até uma poesia para falar a respeito de Cristo presente na igreja, da exaltação de Cristo? Exatamente porque a apostasia estava afastando a igreja da verdade e recebendo o falso ensino lá no seu meio. Muito bem, quando nós olhamos um pouco mais adiante aí, nós vamos ver, e Paulo vai falar para ele, verso 4, tudo que Deus criou é bom, nesse sentido, das coisas que estavam ali sendo supostamente proibidas, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Queridos, aquilo que a palavra de Deus aprova, que ela não recusa como pecado, não nos alerta, a gente recebe com ação de graça, e aquilo é santificado, aquilo é para a nossa alegria. Então imagine lá que viesse alguém aqui amanhã ou depois com um falso ensino: olha, não pode comer isso, não deve fazer aquilo, mas a palavra aprova esse costume, isso é pecado? Não. Então o seu ensino é falso, isso é mentira. E era assim então que Timóteo deveria se comportar frente a todas estas coisas que estavam acontecendo. Tudo que é aceito por Deus e é consagrado é aceitável, legítimo e promove alegria. Assim nós devemos olhar para estas coisas. Então, lembrando da divisa que eu havia falado lá no começo, a sedução da mentira conduz à apostasia, mas a palavra de Deus restaura os seus frente à apostasia e qualquer outra situação fora da palavra de Deus que nós venhamos a encontrar. Agora vamos para o verso 6, queridos. E Paulo então vai continuar mostrando aqui: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então agora ele começa a lidar um pouco sobre como Timóteo deveria agir para tirar estas coisas, para combater estas coisas dentro da igreja. A primeira coisa era expor. Apresenta o erro, bota na cara deles: isso está errado. Expõe estas coisas, Timóteo. Você vai ser um bom ministro de Cristo se você as apresentar dessa forma aí. Então, o dever que Timóteo tinha frente à apostasia era expor as suas falácias, essas fábulas profanas. E ele vai falar mais: cultivar a piedade. Ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Veja que ele deveria contrapor a mentira com a verdade, não com seus próprios pontos de vista. Paulo não falou: olha, Timóteo, vê o que eles estão falando, pesa aí e pondera. Se você achar que é bom, pega; se achar que é ruim, não. Não, você contrapõe com a verdade, com a palavra. Olha na palavra, é sempre o nosso óculos, é o gabarito. Está errado, cara, nós devemos expor. Ele deveria fazer assim. Para isso ele deveria estar alimentado. E aí ele segue então: mas rejeita fábulas profanas e de velhas caducas. Tem algumas teorias aí sobre o que talvez seria isso, mas não vem ao caso. Eram coisas profanas, eram pessoas que já estavam talvez esclerosadas, aqui a palavra, caduco, estavam tentando trazer alguma coisa, algum falso ensino. E ele fala: rejeita estas coisas. E o conselho segue: exercita-te pessoalmente na piedade. Então o que ele está falando? Quando nós vimos lá no capítulo 3 anteriormente, antes de Paulo pronunciar aquela poesia que vai exaltar Cristo, ele fala que grande é o mistério da piedade. O que é a piedade lá? Eu comentei na outra semana. A piedade é exatamente a nossa devoção para com Deus, é a nossa vida com Deus. E Timóteo deveria então exercitar-se pessoalmente na piedade. Ele deveria, com o seu testemunho, o seu apego à palavra, e ao que iria dar credibilidade ao que ele iria falar, era exatamente o fato dele viver o que estava pregando, para não ser hipócrita. Você vai lá e confronta estes caras, você mostra a verdade para eles, mas viva a verdade também para que haja um respaldo.
Não vá pregar algo que você não está disposto a fazer, não está usando como exemplo. Então ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Então vejam, queridos, que ele estabelece aqui também um contraponto, mostrando que o exercício físico, que requer disciplina, ele tem benefícios, mas eles são mais efêmeros, eles são de menor monta. Agora, a prática disciplinada da piedade, do viver a palavra, traz muito mais benefício. Então veja que não se está se condenando o exercício físico, mas se está colocando ele no seu devido lugar. Ele tem um proveito, vai melhorar a saúde, vai dar alguma qualidade de vida, talvez para alguém, aí também é questionável essas coisas, mas o exercício físico ele tem um bem limitado. Agora Paulo vai dizer, a piedade não. A piedade, uma vida piedosa, ela traz frutos, como ele menciona aqui, tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Ele está apontando que a piedade traz frutos, traz resultados que extrapolam essa própria vida. O exercício físico é para essa vida. Fechou o olho, botou um algodãozinho no nariz, esquece, não tem mais exercício físico. O dia que a gente partir daqui, não tem mais exercício físico. E a gente vai levar do exercício físico nada, mas uma vida piedosa produz frutos para a eternidade também. E Paulo está lembrando Timóteo destas coisas aí. E ele retoma então o verso 9: fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que nós nos esforçamos, que nós labutamos, ele diz aí, sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente, notadamente, claro, dos fiéis, que trazem isso mais patente. Então ele reforça: Timóteo, você tem uma vida piedosa e prega a palavra, porque nós temos colocado a nossa vida na pregação do Evangelho. Isso tem que ficar patente para a igreja de Éfeso. Quando você for confrontar a mentira, o falso ensino, a apostasia que estava havendo lá. Então vejam que eram pessoas, como é apostasia a palavra, e ela tem esse sentido, como eu falei, de dar as costas, de abandonar. Eram pessoas que já tinham abraçado a fé, mas estavam agora virando as costas. Não é alguém que chegou e estava sendo talvez treinado no falso ensino lá fora sem conhecer a palavra. Eram pessoas que conheciam a verdade e estavam abraçando a mentira agora, dando as costas para todas aquelas coisas que já tinham em algum momento recebido. Então ele fala para Timóteo: expõe a verdade, rejeite os ensinos, pratique a vida piedosa, porque essa palavra é digna de toda a aceitação, como ele diz aí. Vejam, queridos, que até aqui, como eu falei, Timóteo recebe uma tarefa, que nós vamos abordar agora um pouco mais em miúdos, mas depois a incumbência que Paulo dá a Timóteo continua no verso 11 também. Nós vamos outro dia, pela graça de Deus, lidar com isso aí, mas ele já estava com bastante tarefas aí, muitas coisas para fazer aí, tinha muito trabalho, e certamente a gente vai ver consequências prováveis do trabalho de Timóteo aqui. Mas eu quero voltar agora para a nossa divisa lá: a sedução, a mentira conduz à apostasia, mas a palavra de Deus restaura o seu. É o que Timóteo deveria fazer de forma mais imediata para lidar com essa apostasia aí. Muito bem, queridos, eu queria agora então, como eu tinha falado para vocês, que talvez a mensagem, talvez não, certamente ela vai ser no sentido de promover arrependimento, e um trabalho de reflexão para nós. Olhando para o que acontecia em Éfeso aí, como será que essa passagem pode trazer ensinos para a nossa vida hoje? Eu fiquei meditando nessas coisas aí, né? O fato é, queridos, que em qualquer sociedade e a qualquer tempo sempre vai haver inúmeros atrativos e motivos para que se dê as costas para a verdade.
Sempre o Evangelho foi desafiado, sempre falsos ensinos, sempre os apelos do mundo, sempre fórmulas mirabolantes, sempre a igreja do Senhor vai ser acometida por algum tipo de situação que vai nos chamar para que nós viremos as costas. E nesse sentido, virar as costas não precisa ser uma coisa assim tão, talvez, notória como alguém que vai desertar de uma guerra. Nós podemos, de forma muito simples, muito suave, virar as costas para a verdade na nossa caminhada aí. O afastamento ou mesmo o abandono da fé ortodoxa não vai se dar necessariamente de forma grosseira. E é isso que é importante a gente notar aqui. Pode ser que algo não declaradamente assim perceptível, alguma coisa que a gente olha e não percebe que há traços ali de apostasia no sentido de estar virando as costas, não é? Provavelmente, em alguma medida que a gente não sabe mensurar, isso acontece aqui no nosso meio, talvez mais com alguém, menos com outro. Agora, não há entre nós alguém que consiga viver uma vida exclusivamente voltada para a palavra, sem em algum momento fazer trocas que simbolicamente sugeririam que é um virar de costas para a palavra em busca de algum outro valor, de alguma coisa, um afastamento da fé e da verdade, que não necessariamente, como eu falei, vai se dar na forma de uma deserção, como quem está desertando da guerra aí, né? Estou fora, estou indo embora. Pode ser que apareça alguém que fala, essa fé não prestou mais para mim, eu estou indo embora, e apostatou de forma muito, assim, até grosseira, assintosa, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? E o que acontece, queridos, quando nós deliberamos não andar conforme a verdade da qual a igreja é coluna e baluarte, coluna e fortaleza, como Paulo disse no Romano, quando nós tomamos a deliberação de andar contrário a algum valor estabelecido pela verdade, de alguma maneira, ainda que suave, nós estamos apostatando, nós estamos dando as costas para alguma coisa que é aceitada pela verdade. Eu coloquei aqui nesse sentido que a apostasia é dar as costas ou mesmo fazer pouco caso ao nosso chamado e missão, dar as costas ao compromisso que temos como cristãos. Então, quando nós vamos para a Escritura, queridos, eu queria que isso ficasse bem marcado. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente vai crescendo na palavra e vai percebendo que a palavra de Deus traz implicações e traz algumas exigências para a nossa vida. Na medida em que eu delibero não obedecer aquilo que a palavra de Deus estabelece para mim, eu estou dando as costas. É uma forma de apostasia. É mais suave, até do que houve grandes heresias que aconteceram durante todos esses 2000 anos aí de história da igreja, e alguns eram considerados hereges, outros apóstatas, porque eles se tornavam de fato um soldado contra a igreja, ele era um apóstata. E eu quero tratar da apostasia aqui, não necessariamente de uma forma, como eu falei assim, assintosa, mas para que a gente pensasse em apostasia como toda aquela deliberação nossa de dar as costas para alguma coisa que a palavra de Deus me ensina e me informa que eu devo fazer, mas eu delibero não fazer. E eu quero trocar isso aqui um pouquinho em miúdo. Eu tenho uma grande lista de coisas para a gente tratar a respeito. Eu queria que você começasse a perceber, você vai falando com Deus à medida que a gente tratar, querido, porque a gente, ao final, eu quero abrir um espaço para a gente poder orar e pedir para Deus tratar o nosso coração destas coisas aqui. Eu coloquei aqui uma primeira questão que é promotora de apostasia no seio de uma igreja. Como é que o exemplo talvez lá de Éfeso poderia se aplicar aqui para nós hoje? Eu coloquei aqui um primeiro tipo de apostasia, seria o desinteresse direto pela palavra de Deus, que fatalmente vai levar a abraçar a mentira. Então, como é que alguém assim vai se desinteressar pela palavra de Deus? Queridos, há muitos cristãos desinteressados pela palavra de Deus, e é como dar as costas para ela. Deixa a Bíblia lá em casa,
lê uma coisinha de vez em quando, não medita, não aplica, não cresce. Então, desinteresse pela palavra é uma forma de apostasia. E aí vem os desdobramentos, aí falta crescimento. Não tem palavra, falta crescimento. Abre a possibilidade do abraçar a mentira. Onde a verdade não está preenchendo, fica a lacuna aberta, alguém vai preencher. E muito provavelmente, se não é a verdade da palavra de Deus, vai ser a mentira. Qual é a outra consequência do desinteresse pela palavra? É a superficialidade da fé. Eu sou crente em Jesus Cristo, que bênção. Me fala um pouco, como é que é o seu Deus? Eu não sei muita coisa assim, né? Escutei falar, a superficialidade. Temos um Deus maravilhoso, com muitos atributos, com muitas qualidades, com tantas coisas para abençoar a nossa vida, e quem fica só arranhando ali na superfície, não mergulha, e aí acaba cultuando um Deus que na verdade é um desconhecido, não sabe quase nada acerca do Deus que crê, porque não vai à Escritura. Isso é, queridos, uma forma de dar as costas para aquelas coisas para as quais Deus nos chamou para fazer. Em decorrência dessas, vem algumas outras. Relativização das doutrinas, da Escritura. Então, assim, às vezes a gente olha aquelas coisas, mas isso aí eu creio do meu jeito, eu não creio assim. Olha, irmão, mas a palavra diz que é diferente. Mas eu creio do meu jeito. Sabe, relativização por falta de crescimento. E aí, queridos, as coisas vão piorando. Aí onde a palavra de Deus não entra, falta santidade. A vida não é santificada, porque não há o conhecimento de Deus para produzir santidade. Então vejam que desinteresse pela palavra de Deus é uma avalanche de coisas que começa pequenininha lá em cima, né? Ou bola de neve. Começa pequeno, vai rolando e as coisas vão vindo aí, não é? Então, quando falta santidade, duas coisas têm como marca. A primeira delas é que nós aceitamos pecado, e a segunda é que quando acontece o pecado, ele não é tratado. A vida vai indo, né? Zeca Pagodinho, deixa me levar. É condescendência com o pecado, é aceitação do pecado, e quando o pecado acontece nós não tratamos. Isso tudo é decorrência de desinteresse pela palavra, né? Muito bem. Aí, como que essas coisas se manifestam? Eu coloquei nesse item. Aí a gente começa, quando a gente está sem a palavra, aceita uma conversinha imoral daqui, uma musiquinha imoral de lá, um filminho com imoralidade acolá. A gente vai recebendo, coisa vem vindo. Não tem palavra, não tem verdade, é mentira, ocupa o lugar. E a gente começa a condescender com essas coisas. Então, a gente começa a aceitar e até praticar uma mentirinha de vez em quando, né? Arrumar até um epíteto demoníaco, aí é uma mentira branca. E o que é isso, mentira branca? É racismo com a mentira? Então, para tentar suavizar pecados que estão sendo promovidos e que são sim formas de apostasia, cultiva-se pensamentos impuros, é crente murmurando, reclama de tudo porque não confia em Deus, fofoca, fala mal dos irmãos pelas costas. Então veja que eu estou trazendo um elenco aqui que acho que vai contemplar todo mundo, né? Ninguém se sente injustiçado de alguma forma, mas essas coisas, falta de amor pelas almas perdidas, até mesmo na família, parentes nossos que estão sem Cristo, e eu falo isso para minha vergonha, inclusive eu tenho parentes não cristãos, e eu não tenho me preocupado em pregar o Evangelho para eles. Então isso é dar as costas para o chamamento de Deus para nós, isso é uma forma de apostasia, nós sabemos a obrigação e não fazemos. E Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está como? Pecando. E assim as coisas então vão nos envolvendo aí. Onde mais nós podemos ver assim aspectos de apostasia? Nas famílias, queridos. Nas famílias. E eu queria chamar muita atenção para todos nós. Eu não quero me excluir de nada que está aqui, porque eu sei que eu sou pecador. Mas nós vemos então às vezes as famílias onde os papéis não são respeitados, onde o homem não vive como homem bíblico, a mulher não vive como mulher bíblica, e aí tem os conflitos
marido e mulher, uma série de coisas que fazem com que a família não glorifique a Deus. Então ali se acumulam iras, brigas, problemas mal resolvidos e alguns não resolvidos, porque não são biblicamente tratados. E aí fica aquela família disfuncional, colecionando ira, problema. O homem não assume seu papel de homem, a mulher não está no seu lugar como mulher. Isso também reflete nos filhos, filhos que não obedecem os pais, afrontam os pais, pais que não conseguem fazer papel de pai com os filhos, se apequenam, ela encolhe quando a gente deveria fazer. Então isso é apostatar em alguma medida, quer dizer, dar as costas para o ensino bíblico que traz bênçãos de Deus para alegrar a nossa vida, e nós renunciamos muitas vezes. Algumas coisas vão tomando aí a nossa vida, né? Aí fica aquela coleção de mágoa, marido que está carrancudo com a esposa de bico direto com o marido, aqueles filhos, eu odeio meu pai. Querido, vocês acham que isso não acontece entre os cristãos? Ledo engano, acontece, e nós não devemos permitir. Então, como eu falei, é um dia de exame que vai haver ceia, vai pensando nestas coisas aí. Eu quero propor ao final que a gente tenha arrependimento genuíno do pecado. O pecado atravanca a igreja, o pecado freia a igreja, o pecado não deixa a igreja crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então tem estas coisas todas que acontecem com as famílias aí. Coloquei mais coisas aqui também, queridos. Formas de apostasia é o desprezo pela mordomia que Deus nos ensina. O Senhor Deus nos ensina que nós estamos aqui como passageiros, nós que somos igreja, uma vida temporária, e Ele conferiu a nós, tal qual um dono de propriedades que sai, Ele deixa mordomos cuidando dos bens que são dele, mas que nós devemos administrar. E a gente às vezes faz muito mau uso da mordomia, da administração é a palavra, dos recursos que Deus coloca na nossa mão. Então como isso vai se refletir aí? Por exemplo, o tempo é meu, não é de Deus, eu faço o que eu quero, o meu tempo eu que determino. Querido, se há um bem precioso que nós temos, é o tempo. Como eu queria, se pudesse voltar uns 10 anos atrás para viver um pouco mais, de um tempo que eu nem sei quanto é, mas se pudesse voltar um pouco, aproveitar melhor o tempo que eu joguei fora. Fui mau mordomo do tempo que Deus me deu para fazer a obra dele, porque para isso o crente foi chamado. Mas enquanto a gente faz a obra de Deus, a gente também trabalha, estuda e faz outras coisas. Não é a gente trabalha e estuda e o que sobrar é para Deus, não. Nossa prioridade é Deus, depois vem as outras coisas. Jesus ensinou que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o trabalho e o estudo, as demais coisas o Senhor concederia. E nós invertemos isso e somos mau mordomo das coisas que Deus nos dá para administrar nesse sentido aí. Então aí a gente vê, querido, é muita TV, é muito lazer, é muito telefone, é muita ociosidade, e tudo isso são formas de dar as costas para a missão que Deus tem para nós, jogar fora a mordomia que Deus nos deu, tempo que poderia estar sendo usado para promover a glória dele. Hoje aqui em cima perguntaram a respeito de uma seita, se ela tem crescido e muito, porque a gente tem que tristemente constatar que aqueles que são servos da mentira têm muito mais disposição do que os servos da verdade. A gente tem a verdade, nós temos a palavra de Deus, uma interpretação correta da Escritura, mas aí Deus concede a administração de bens que nós recusamos porque nós queremos nos assenhorear da nossa vida como se Deus não fosse o nosso Senhor. Nós agarramos na mão e somos então maus mordomos nesse sentido aí, não é? São formas aí. O que mais que nós fazemos aí? Nós também damos crédito à mentira, queridos, e somos apóstolos através do consumismo, que aliás tem sido assim uma praga moderna. Então a gente não faz uso dos recursos que Deus nos dá, muitas vezes com uma visão de reino. Parece que virou uma realidade distante, que a nossa vida aqui é passageira. Todo mundo quer amealhar muita coisa, achando que pode manipular o seu futuro juntando bens.
Eu poderia citar aqui, querido, passagens como Jesus diz que se a gente tem 2 túnicas, deve dar uma. Jesus falou para a gente não juntar tesouro aqui nesse mundo, onde a traça come, a ferrugem corrói. Foi ou não foi? E eu vejo que eles uma preocupação, às vezes, para juntar tesouro, mas o recurso é para ser usado como um mordomo de Deus. Eu perguntei para Noemi outro dia quanto tempo fazia que tinha falecido a irmã Sônia. Ela me falou 14 anos, né, Noemi? 14 anos. A Sônia me ensinou uma lição inesquecível, algo muito legal. Ali me dá uma bronca um dia que eu estava de bermuda aqui, mas um dia ela falou para mim, ela fazia costura algumas coisas, e ela falou o seguinte: esta semana eu fiz bastante costura, eu fiz bastante coisa, eu ganhei um bom dinheirinho, então eu separei o que eu preciso para a semana, o resto eu vou dar, porque eu aprendi assim: tudo que Deus me dá a mais do que a minha necessidade é para abençoar outros que não têm. Olha que visão do reino. O que Deus me dá a mais, eu não estou impondo que ninguém faça isso, deixa eu fazer um parênteses, mas eu estou jogando para que a gente reflita. Tudo que Deus me dá que é a mais do que a minha necessidade imediata, eu entendo que é abençoar o outro, porque Deus não faz chover dinheiro, querido. Então como é que o desvalido pode receber alguma coisa? Ele tem que sair de algum lugar que tem. Então eu não estou propondo aqui que se viva com votos de pobreza, não é nada disso, claro, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas uma boa mordomia dos recursos que Deus coloca na nossa mão vai passar por a gente ter talvez uma vida um pouco menos preocupada com ficar assim amealhando coisas que vão acabar engolindo o tempo que a gente tem e não vai permitir que a gente faça as coisas que Deus tem nos chamado para fazer. Então assim, a gente investe muito tempo para ganhar dinheiro, isso rouba as nossas possibilidades de fazer a obra de Deus, né? Isso é uma forma às vezes de desprezar também a Deus. Eu coloquei aqui, o consumismo tem 2 tipos. Tem o ativo, que eu chamei, isso é o que batizei aqui, que é ambicionar para conquistar e consumir. Então esse é o consumismo ativo. A gente quer conquistar, a gente quer ter, nunca basta. E tem o passivo, que é quando nós somos consumidos pela sede de consumir. A nossa vida vai se esvaindo para correr atrás de coisas que, conforme Jesus ensinou, vão tudo ficar aí, e algum tempinho depois elas vão enferrujando, a traça come. Eu poderia citar aqueles famosos exemplos: caixão não tem gaveta, ninguém leva nada. Então às vezes deixamos de abençoar necessidades para amealhar coisas, perdendo aquela perspectiva, queridos. Se Deus cuidou de mim hoje, eu por exemplo tenho 59 anos, Deus cuidou de mim 59 anos, eu não posso querer juntar muito dinheiro para deixar muita herança para os meus filhos, com a expectativa de que eu preciso ganhar por ele e que ele pode não ter. Ora, se eu creio que é Deus que me abençoou, a minha fé tem que ser suficiente para crer que Deus vai abençoar meu filho. E quando a gente fica então entesourando muito, é uma má mordomia, e a gente só, o evangelho fica emperrado. Queridos, é uma forma de dar as costas. E nesse sentido também, deixa eu colocar algo que eu já falei aqui, para todos nós, principalmente quem é jovem que está começando. Queridos, não busque um projeto de vida que não contempla o reino de Deus. Então eu sei, a maioria escolhe às vezes profissão, o que está dando dinheiro, o que está mais fácil. Queridos, a pergunta é: como eu posso glorificar a Deus sendo um profissional? Essa é a pergunta. Você pode ser um simples funcionário. Eu conheci um homem que foi uma bênção na minha vida pelo testemunho, que glorificou a Deus vendendo calçados numa loja. Está aqui o Reginaldo. Eu vi o trabalho dele com aquelas caixas. Não era algo nobre, não era um grande doutor, mas estava glorificando a Deus, alguém necessário para uma sociedade. Não necessariamente precisava de títulos de mestre e doutor, mas glorificava a Deus. Então, a pergunta com relação à mordomia, quando a gente não quer dar as costas para Deus, é perguntar: Senhor, eu vou buscar uma profissão,
me ajuda a encontrar alguma coisa que vai alegrar o meu coração e que me permite ser um instrumento teu aonde eu estiver. Eu quero trabalhar para o reino. Isso que é juntar tesouros lá no céu, que Jesus falou, onde a traça não corrói, nem a ferrugem, a traça não rói, a ferrugem não corrói. Então cuidado, queridos, porque a mordomia dos bens que Deus nos dá é algo que pode nos afastar da palavra. Eu coloquei também mais alguma coisa aqui, vamos mais um pouquinho que você me suporta ainda. Falta de comprometimento com o corpo. Então, às vezes, alguns se colocam no centro de algumas situações, é meio que a igreja do eu. É o cristianismo personalizado, é VIP, né? Eu faço do meu jeito, quando eu quero e como eu quero. E aí, às vezes, a gente vai dar uma provocadinha, não precisa participar, não precisa, deixa comigo, eu faço do meu jeito. Falta de visão de corpo, falta de comprometimento. Então, assim, a gente vê aquela presença e participação na igreja fragmentada, sabe? Faz o que quer, vem quando quer, não participa, não coloca o dom e o talento para funcionar, não se enturma, não tem a visão de corpo, não tem comunhão com ninguém, entra e sai. Por isso é decorrência, é forma de dar as costas para que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos. E por conta disso a gente vê também ministérios, às vezes, graças a Deus, às vezes, feitos de forma mal e porca. Coisas mal feitas, falta de visão de que aquelas coisas são para o Senhor. A gente deve dar o melhor, buscar excelência quando serve a Deus. Enfim, querido, tudo aquilo que vai nos impedir ou atrapalhar no cumprimento da grande comissão e do propósito de Deus para nós é uma forma de apostasia, é uma forma de dar as costas, de abandonar a fé que o Senhor deixou para nós, não é? O descumprimento da nossa missão no mundo sempre vai se dar numa forma de uma troca por algo que entra no lugar e que é mentira, fazendo oposição à verdade. E aí então a sedução da mentira conduz à apostasia. Mas, como eu coloquei, a palavra de Deus vai restaurar os seus. Sempre a palavra de Deus vai trazer essa questão para nós, não é? Quando nós andamos em apostasia, a igreja perde força e recursos, torna-se impura, moral e doutrinariamente. São as consequências de quando nós damos as costas para a palavra. Agora, queridos, todos nós incorremos em algumas dessas coisas, talvez poucas, talvez muitas, de alguma forma da nossa natureza, mas nós não podemos acostumar com que isso aconteça. Nós precisamos tratar destas coisas aí. Eu não sei dizer, queridos, qual foi o resultado da pregação de Timóteo para a igreja de Éfeso. Eu não sei aí se ele conseguiu reverter, pelo menos nesse tempo, mais ou menos anos 65. Mas no ano de 95, aproximadamente 30 anos depois, eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: o Senhor mandando João escrever para o responsável pela igreja de Éfeso, o pastor de lá. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Estava sendo elogiada a igreja. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Segundo os historiadores, das 7 igrejas da Ásia para as quais João foi mandado por Deus escrever cartas, cerca de 120, 150 anos depois, 6 delas ainda existiam. A igreja de Éfeso não existia mais. A igreja de Éfeso não existia mais. Então eu não sei se num curto prazo Timóteo foi feliz em conter as coisas que ali haviam, provavelmente sim, mas alguns anos depois, talvez, frouxidão, abandono do primeiro amor, o Senhor e a sua palavra, a apostasia vai entrando
devagarzinho, e vão acontecendo estas coisas. Eles, queridos, estavam em Éfeso no 1º século. Nós estamos em São Paulo no 21º século. Então, embora haja uma grande distância temporal, nós percebemos que as armas do inimigo continuam sendo as mesmas para nos levar à apostasia. E quando a gente abraça o erro, a gente volta lá e a gente vai ver que a apostasia da fé é o obedecer a espírito enganador e ensino de demônio que vem através dos hipócritas que falam mentiras. Estas coisas que querem nos roubar do caminho do Senhor. E nós precisamos estar atentos, como Paulo quis que aquela igreja estivesse através do ministério de Timóteo. A mentira do maligno está em toda parte, tentando nos assediar e nos seduzir. Esta é a palavra, nos atrair com coisas que aparentemente são boas. Vocês lembram certa vez que o Senhor Jesus, falando com os fariseus, vocês sabem de cor essa, vê como vai responder? Errais por não conhecer a Escritura, e nem, querido, sem a palavra, a gente vai estar dando as costas para as coisas de Deus toda hora. E Jesus denunciou: vocês erram porque não conhecem a Escritura. Então a palavra da verdade é o que vai nos tirar destas coisas, e nós devemos andar alinhados com a verdade para termos uma igreja que vai agradar a Deus e vai dar alegrias para nós. Então eu queria que você tivesse essas coisas em mente, querido, que certamente trazem peso ao nosso coração, mas nós sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor traz alívio e restauração. E eu quero abrir um tempo antes da gente ter a ceia, para que a gente possa orar acerca de todas estas coisas. Cada um sabe como está o teu coração, aí o seu coração diante de Deus. Vamos orar e buscar arrependimento, se o Senhor assim mostrar. Vamos orar até o Senhor, clamar por misericórdia. Queremos encontrar, ó Deus, levar do nosso coração até o Senhor arrependimento, Senhor. Arrependimento como desejo de não incorrer no pecado. Também queremos pedir perdão a Ti, ó Deus, porque nós somos pecadores e nós incorremos em tantas coisas, Papai, que verdadeiramente são como dar as costas para o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos abraçado a mentira e o engano, procurando aliviar, fazendo média, justificando. Nós colocamos a mentira no lugar da Tua palavra, Senhor. E com isso nós não fazemos o que o Senhor quer e espera de nós. Muitas vezes, Senhor, negligenciamos a Tua palavra, somos maus mordomos, temos baixo compromisso com a Tua igreja, mas nós queremos pedir agora, Papai, perdão por todas estas coisas. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós temos pensamentos indevidos, imorais, nós às vezes somos desonestos, nós somos críticos e sem misericórdia para com os nossos irmãos, nós não cuidamos bem da nossa família muitas vezes, Senhor. Outras vezes também, ó Deus, nós somos egoístas com os recursos que o Senhor nos dá. Também às vezes, Senhor, somos mentirosos porque não confiamos no Senhor e queremos nos defender, não confiando na Tua providência. Perdoa, Deus, porque muitas vezes o que está no centro do nosso coração é o consumo, é aquilo que pode ser adquirido, é aquilo que pode prover uma alegria duradoura, abrindo mão da alegria permanente que só o Senhor pode trazer. Perdoa-nos por estas coisas, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, de toda e qualquer forma de pecado, inclusive sobre aqueles que podem estar ocultos no subconsciente, daqueles que não lembramos. Eu quero pedir agora, Senhor, que haja um grande clamor aqui desta igreja de arrependimento, de pedido de perdão. Ó Pai, permita que esta igreja hoje saia daqui talvez tão leve como ela nunca saiu antes, porque o Senhor há de tratar e trabalhar nos nossos corações agora. E nós queremos receber, ó Deus, aquela paz que só Jesus tem, que pode inundar o nosso coração, porque nós temos a certeza de que o Senhor é Deus perdoador. O apóstolo João disse que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós queremos isso agora aplicado aos nossos corações, Senhor. Trata dos nossos corações agora, perdoa-nos e purifica-nos. E obrigado porque todas estas coisas só nos são possíveis porque Jesus Cristo
realizou todas elas na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que ela restaura, que ela renova, que ela traz entendimento, e que o Senhor possa agora, Pai, trazer alegria a cada coração aqui, porque além de nenhuma condenação haver para as que estão em Cristo Jesus, agora por meio da confissão nós estamos sendo purificados pelo Senhor. Nós queremos mesmo isso, Pai, uma igreja pura e santa, como pura e santa é o Senhor. Te damos graças agora pedindo que o Senhor abençoe esta ceia, que ela também seja promotora da glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos por todas estas coisas, em nome de Jesus, o nosso Salvador.